Rapaz, olha o homem aí, rapaz. Não fica velho não, meu filho. Tô velho, Alan, tô ficando velho. 5,7, faço 5,8 esse ano. Rapaz, essa água aí é da onde, meu filho? Você É tá uma, cada vez mais novo. isso aqui é uma farinha que vem lá do Nordeste. O cara perguntou uma vez no nordestino: você gosta de mulher? Ele falou muito. E de farinha? Ele falou: eu fico todo arrepiado. A farinha é milagrosa. Show de bola, meu irmão. Pô, cara, maior orgulho. Muito feliz, lisonjeado ter você aqui conosco, Obrigado. com essa simplicidade costumeira, não pensou duas vezes. Pô, Nada. cara, feliz. Muito obrigado, tá? Pela Obrigado, Alan. disponibilidade aí. Obrigado, boa noite a todos, boa noite, né, a Nação Urubu 81, né, a todos vocês aí. Eu acho legal, é bom você conversar, saber um pouco da história, tem muitas coisas que a gente fala, outras não, mas o legal é isso, principalmente nesse momento difícil que é essa Verdade. pandemia, né? Então, vamos bater um papo. Rapaz, amolei o facão aqui, hein? O negócio não tá mole, não. A peixeira tá afiada. Eu sou Vou vir parente com de as Lampião, eu perguntas. tô acostumado. E aí, podemos começar? Pode começar, pode começar. Rapaz, então vamos lá, contigo mesmo. Vamos lá. Primeiramente, queria te parabenizar e saudar por um fato que eu pesquisei. Você faz parte de um grupo seleto de Fla Madrid. Isso. Poucos que conseguiram vestir essas duas camisas grandiosas do futebol mundial, que é a do Clube de Regatas do Flamengo e do poderoso Real Madrid. Isso. Então eu queria citar aqui quem foram essas feras, para todo mundo saber, né? Iniciando nossa live já assim. Grande Evaristo de Macedo, Domingues, que foi um zagueiro, um goleiro argentino, Isso. Sávio, Anjo Louro da Gávea, o Zé Roberto, grande Zé Roberto, Ricardo Rocha, conhece não? Um zagueirão. Raimundo Nonato, tá aqui ele. Grande Petkovic, Também, é. Verdade. Rodrigo Fabre e agora, por último, Vinícius Júnior. Então, quer dizer, E Renier são também. 8. E Renier. Reinier Jesus, Reinier, bem rapaz, lembrado. tá esquecendo Então do são garoto 9. Do craque. São 9. O que ele chegou agora por último é Isso. Reinier. Bem lembrado, Ricardão. Legal. Boa. Então são 9 no total na história do Isso. futebol. Isso. Então, meus parabéns já, desde já, também por Obrigado. essa marca, né, irmão? Duas Obrigado, feras. né? Vamos lá, eu vou começar te perguntando o seguinte. Eu fiz aqui Zico, Andrade, Adílio, uma galera forte pra caramba aí. Eles falaram o seguinte: perder pelo Flamengo é diferente. Não que perder seja bom por outros clubes, mas a pressão que tem ali, a panela de pressão que é aquilo, parece que você entra com uma certa obrigação de vencer. Realmente, você sentiu isso em 98, cara? Você sente muito, né? É diferente. O Flamengo é do céu ao inferno, a gente fala isso rapidinho, né? Tu tá no céu, dependendo de algumas situações, você vai pro inferno rápido, né? Então essa pressão ela existe, eu acho, com todos os clubes grandes do Brasil. Agora, é claro, é a maior torcida do Brasil, uma das maiores torcidas do mundo, então essa pressão, ela sempre vai existir. Não de algumas maneiras que eu vi, né? Querendo bater em jogador, essas coisas, a gente vai conversar de muitas coisas. Eu acho que o Flamengo hoje está no outro patamar mesmo, né? Financeiro. Eu acho que o torcedor abraçou esse time, então a gente hoje vai conversar muito do que era para trás, que eu não concordava em muita coisa, do que é para frente, o que é o Flamengo. O orgulho que o torcedor do Flamengo tem nesse time, na gestão, em tudo que foram feitos nesses últimos 6 anos. Então eu torço mesmo para que os clubes... O Flamengo é um exemplo, eu sempre digo. Bons exemplos você tem que seguir. O Palmeiras é um bom exemplo. O Flamengo é um bom exemplo. Então sigam esses bons exemplos. O Grêmio está sendo um bom exemplo. É muito bom, Alan, quando você vai jogar um campeonato brasileiro com várias equipes fortes. É muito legal. É verdade. É claro que é uma disparidade. O Flamengo hoje tem um baita time, tem uma estrutura enorme, tem um elenco muito forte. É bom, mas as outras equipes se fortalecendo, o campeonato brasileiro, ele se fortalece, ele se valoriza mais, você ganha mais dinheiro na renda, você ganha mais dinheiro nos patrocínios, você vai buscar muitas coisas atrelada ao que o time possa ganhar dentro das competições, como é o caso do Flamengo hoje. Interessante que o meu pai sempre dizia um ditado: as pessoas só jogam pedra em árvore que dá fruto. Eu estava ficando preocupado que o Flamengo estava ganhando tudo, não estava levando pedrada. 2020, junto com a pandemia, chegou recheado de pedrada. E agora eu tenho a percepção de que o Flamengo, de fato,
trilha um caminho de sucesso. Porque Trilha. o bom jogador, o clube diferenciado, gestão, tem que apanhar. Se não estiver apanhando dos demais, amigo, é porque não está incomodando. Então o Flamengo, nesse momento, realmente está em outro patamar para mim. Mas só uma coisa mais, Alan, falando disso, eu acho que o torcedor também tem que ter a paciência e saber que ninguém ganha tudo. É muito difícil, não se ganha tudo. Mas, se você pegar hoje o início do Flamengo de 2020, o que ele disputou, ele ganhou. O que ele disputou, ele ganhou. Então, aí uma vez o cara falou assim, mas cria um vício no torcedor. Eu digo, não, mas é um vício bom de querer ganhar. Agora, sem agressão, trazendo a equipe para vocês que são torcedores, abracem a equipe. Tem momentos que vai perder, né? Tem momentos que vai ganhar muito mais. Eu sempre digo, o Flamengo ele vai perder muito pouco, pode ter certeza. Vai perder muito pouco ao longo do ano, pelo time que tem, pelo treinador que tem, pela torcida, pela direção. Então, eu acho que o Flamengo realmente tem tudo para alcançar grandes objetivos esse ano. Agora, não se esqueçam que tem times que estão se fortalecendo. Para quê? Para acabar com essa hegemonia do Flamengo, que ela ainda não se consolidou. O Flamengo foi muito bem o ano passado. É claro, a torcida quer o quê, Alan? Sequência de vitória. Vocês não querem ser campeão da Libertadores? Vocês não querem ser campeão do Brasileiro? É bom. Eu acho que você criar espírito de vencedor, e o treinador criou isso, velho. O treinador ele é um dos grandes responsáveis. O Jorge Jesus, eu sempre elogiei o trabalho dele, ele é o grande responsável da transformação do Flamengo. É claro, junto com a gestão, direção, tem tudo isso. Mas um espírito vencedor vai muito do treinador. E ele realmente passou isso para essa galera. Acho interessante, Ricardo, que há muito comentário hoje do seguinte. Mas também com esse time do Flamengo, cara, qualquer treinador... A gente viu um montão de exemplos na história do futebol aí, de timaços, irmão. Pô, com elencos, até do Flamengo mesmo. E não caminhou. Alan, deixa eu te falar. É Alan ou Alan? Rapaz, de pobre. Aqui de Bento Ribeiro. É Alan mesmo. Alan mesmo. Porque é igual o Boro lá em Recife. Alan é a coisa mais elitizada. Se você me encontrar nos Estados Unidos, me chama de Alan, por favor. Tá bom. Não, mas aqui no igual, Brasil... lá em Recife, meu bairro é São Martim. Mas quando os caras você aí eu meto São Martão, que fica mais bonito. São Martão fica mais bonito. Pô, São Martão é outra parada, né, filho? Você é doido? São Martão é lá fora, agora que é São Martão. Então, qual foi a pergunta mesmo? Era sobre o crescimento do Flamengo, né, eu acho? Na realidade, por último agora, eu falei que o Flamengo... O que eu falei? A conversa nossa é boa demais. É boa demais. É boa demais, né? É boa demais. Bom conversar com um comentarista profissional por causa disso, né? É bom demais. Ele mesmo lembra, ele perde, ele já... Porra, não, vamos com tudo. Mas é muita história mesmo. Não, é dessa evolução do Flamengo, da equipe do Flamengo. Então tem 5... Não, eu já sei o que é. Você falou, tem elencos fortes que não ganham, tem elencos que ganham. Não, o Flamengo ganhou porque tem como eu falei, começa com a gestão, jogadores espetaculares. Agora, quer ver uma coisa que eu vou citar? O Jorge Jesus, Alan, é o seguinte, o Jorge Jesus, ele chegou, em 8 meses ele mudou tudo, ele foi campeão. A velocidade com que ele criou isso no Flamengo foi muito rápido. Você vê que perderam a Copa do Brasil, quase que é eliminado ali na Libertadores, quase que perde, mas todo mundo fala que quase. Eu não sei, talvez ia demitir, não iam demitir ele, não ia demitir. Agora, ele necessitava de um bom tempo, só que foi muito rápido. Quer ver uma coisa? E aí onde eu elogio Jesus, eu falo o seguinte sempre, o Klopp hoje é o maior treinador do futebol mundial junto com o Guardiola. O Klopp precisou de 4 anos. 4 anos. As pessoas acham que o Klopp está doando esse ano e o ano passado. Não, é mentira. Ele já está 4 temporadas para criar tudo isso. O torcedor acreditar no trabalho dele. Então, eu acho que é isso. A minha surpresa, é claro, não pela capacidade do Jesus, mas foi a velocidade que todos entenderam o que é o Flamengo. E isso ele fez muito bem. E uma das conversas que eu tive com ele, eu falo com ele por telefone, é um amigo, é um cara que eu gosto mesmo, eu adoro esse cara, gosto dele mesmo. E ele falou assim, Ricardo, um dos pontos mais importantes para mim, na minha chegada ao Flamengo, foi o Júlio César goleiro. Porque o Júlio César, ele chegou nos jogadores e falou, amigo, pegou os Diego, os caras, o cara é assim. O cara grita, o cara xinga, vocês têm que acostumar com ele. Agora, o cara é um vencedor. Então, são esses fatores que, às vezes, o torcedor do Flamengo não sabe, né? Ele primeiro chamou o Júlio, ele foi inteligente. Júlio, passa para os caras como é que eu sou.
Então é muito difícil você entender aquele jeito dele. Às vezes o jogador brasileiro ele não entende. Vê ele xingando, o cara parte pra briga. Os caras entenderam ele muito bem. Então eu acho que... Pô, cachorro até latiu aqui, cara. Cachorro que não come osso, o pau dele, deixa ela ter. Então, é isso que eu acho que é o Flamengo. Você tem que respeitar, eu vou ser sério. Hoje eu torço, eu torço para um futebol brasileiro competitivo. Eu acho que isso é muito bom. O inglês está assim. E por que não o nosso brasileiro? Hoje eu diria que hoje você tem 6, 7 clubes, 8, 9, fortes. Isso é bom, porque quando o torcedor do Flamengo der uma volta olímpica, disse, amigo, foi difícil. É ou não é? Não é bom, não é bonito isso? Mas a gente sabe que o Flamengo hoje está no outro patamar. Perfeito. Vamos falar um pouquinho da história desse homem aí? A gente já tá falando de Flamengo, a gente vai e volta no Flamengo. Mas vamos falar um pouquinho do... Vamos rápido, porque já tem 15 minutos, a gente não tem história para né? Rapaz, nascido e criado por onde? Vamos falar primeiro do Ricardinho. Ricardinho foi nascido e criado onde? Eu fui criado no bairro de São Martin, né? Quando vou carimbar o passaporte saindo de São Martin, em Recife, um bairro de Recife, um bairro muito pobre, um bairro de pessoas humildes, de trabalhadores, né? E eu fui criado ali. Eu fui criado batendo pelada. Olha, se penso num cara que foi peladeiro, foi eu. Eu não fiquei 12 anos jogando no Náutico, Sport, Santa Cruz. Sou torcedor do Santa Cruz, tá? Meu time é o Santa Cruz, desde criança. Mas eu nunca fui de jogar em bases. Eu jogava pelada. Eu tinha uma qualidade, então os caras me levavam. Minha mãe, empregada doméstica, 14 pessoas, 2 quartos. Foi difícil a nossa vida, mas graças a Deus, a minha mãe e meu pai me educaram muito bem, principalmente minha mãe. Ela foi o grande sustentáculo, não só meu, como dos meus irmãos e de todo mundo. Então, a gente foi ali, então, era impressionante, Alan, como eu tinha jogos, dia de domingo, o cara me levava, me dava uma hipótese, R$10 e me dava o almoço. Eu ia. Eu era garoto, eu tinha 14 anos, 15, eu já jogava no meio de adultos. Então, eu acho que isso me deu uma experiência de vida muito grande. Eu só fui jogar no time, eu já estava com 16, 17 anos, eu fui jogar no time da segunda divisão, Elmo. Aí depois eu estava cansado, eu falei, eu acho que eu vou trabalhar. Aí um amigo meu me chamou, Jonas, para ir jogar no Santo Amaro. E aí começa a minha história no Santo Amaro. Joguei na base do Santo Amaro, pouco tempo. Aí do Santo Amaro, joguei 2 jogos profissionais, o Santa Cruz me comprou. E aí me comprou por 2 jogos de camisa, 20 pares de chuteiro e 20 bolas. Então, essa é a minha história, a minha troca do Santo Amaro para o Santa Cruz. Verdade, Ricardo. Caramba, cara. E tem outra. O pior time do mundo era o Ibis, e o segundo pior time do mundo era o Santa Amaro. Então, eu sei o que é sofrer. Eu andava de São Martim para treinar 6 quilômetros a pé, treinava e voltava a pé, todos os dias, eu e meu irmão. Era tudo difícil, velho. E com as dificuldades que eram antigamente. Só que a gente tinha muito campos de terra, que hoje já não tem tanto, né? Então, por isso que eu joguei muito. A minha vida eu joguei muito. Santo Amaro só ganhava do Ibis porque tinha você, cara. Senão, pô, ia ser 0x0. É difícil, era difícil. 1x0, de vez em quando 1x1, 0x0 para alegrar a rapaziada. Mas difícil. Rapaz, rola um boato aí que você era lateral. Isso é mentira, cara. Não era lateral, não. Eu sempre fui zagueiro, deixa eu te falar. Aí como é que é isso? Eu fui para Santa Cruz como um zagueiro, tá? Chegando no Santa Cruz, eu fui para a base, eu não fiquei muito tempo na base, eu nem fiquei nem um ano. Joguei na base, fui bem, me levaram para o profissional. Aí do profissional, eu era zagueiro. Só que no jogo machucou um lateral direito e não tinha lateral no banco. E o cara me colocou. E eu joguei muito bem. Mas o Santa Cruz tinha contratado um lateral. Só que antes era tudo difícil. Hoje a velocidade ela é imensa. Então a regularização dele não veio. É o segundo jogo de lateral de novo. E eu bem. E aí, meu filho, não teve para ninguém. Por quê? A zaga do Santa Cruz era muito boa. Tinha jogadores com qualidade. Eu joguei com o meu grande amigo Jaime. Você sabia do Santa Cruz? Jaime? É mesmo, sabia não. Jogando, eu tenho foto com ele. Eu joguei com o Jaime. Jaime foi um cara que me ajudou muito no meu início da minha carreira. Foi 80 aí? Eu acho que 81, eu acho. 81, 82. Joguei com o Jaime do Santa Cruz. Né? E foi um grande cara Jaime. que eu tenho uma amizade muito boa com ele. Um cara que me ajudou no início de carreira. Também. Eu tive muitas pessoas. Aí eu tive... A zaga era Gomes e Edson na época. E eu não tinha como jogar. Então, quando pintou a oportunidade lateral, o magrinho fosse, eu falei, vou me agarrar aqui. E me agarrei, fiquei 3 anos e meio. Aí, é claro, jogava de zagueiro quando machucava, mas jogava de lateral.
A minha carreira no Santa Cruz ela foi feita de alguns momentos de zagueiro, mas a maior parte de lateral. E eu fui vendido para o Guarani de Campinas como lateral direito. E aí, Caramba, cara. aí quando eu cheguei no Guarani, eu fui um ano espetacular, se falava muito, quando o Jorge Gilmar foi em 86 para a Copa, se falava muito na possível convocação, ou minha ou do Jorginho lateral, que era garoto também, a gente estava muito bem voando, e eu estava no Guarani, mas aí eu tive um problema do pubis, aí tive que operar. E esse problema do pubis fez com que eu voltasse para a zaga. Mas as coisas casam, Alan, muito bem. Então, quem me operou foi um médico que faleceu esse ano. Acho que esse ano passado. Um dos maiores médicos. Esse cara salvou minha vida. E esse cara é do Flamengo. Se chama Abraão Fischmann. É um médico, antes do Runco, um cara espetacular. Um cara que salvou a minha vida. Porque eu realmente estava 6 meses sem jogar, estava desesperado. E eu tive que fazer a minha cirurgia de pubis. Ele falou, Ricardo, eu não sei se você vai ficar bom, mas a gente está tentando. Eu fiz em 2 jogadores e eu fui o terceiro. A gente foi uma cobaia, na realidade, assim, né? Porque não tinha essa cirurgia. E todos os 3 que fizeram voltaram a jogar. Depois Mauro Silva, Romário, vários jogadores fizeram. Mas assim, não, Romário fez, não, Mauro Silva que fez. Então, na realidade, é muito legal essa história, porque eu pensava em parar, porque eu não estava aguentando de dor. E 2 meses e meio depois da cirurgia, eu voltei a jogar. Aí, quando eu volto para o Guarani, faço o trabalho, eu falei com o presidente do Guarani, que era o Leonel. Eu falei, Leonel, porque o médico falou para mim, Ricardo, se você é de lateral, toda hora no fundo, o problema maior do pubis é o adutor. Então você vai estar toda hora cruzando, não é legal. Aí eu falei, não, eu jogo de zagueiro. Ele falou, vá para a zaga. Aí eu cheguei no Guarani, as coisas casaram muito bem. Porque no Guarani também eu joguei de zagueiro. Porque o treinador me conhecia, o Lorissandro, e me colocava, quando machucava o zagueiro eu na zaga, e colocava o Giba lateral direito. Então as coisas... Aí, quando eu tenho uma cirurgia, eu falei com o presidente. Falei, presidente, eu vou jogar de zagueiro. Eu prefiro lutar por uma posição do que ser titular, porque eu era o titular do Guarani, mas eu não estou... O médico... Aí contei a história toda. Só que tudo casou muito bem. O Júlio César zagueiro, estava sendo vendido para a França. Então, foi a venda do Júlio César para a zaga, e ali eu me firmei direto como zagueiro. E depois disso, minha primeira convocação em 87 para a seleção brasileira. Após aquela Copa traumática de 86, né? Aí era um planejamento para a Copa de 90, né? Isso, exatamente. Rapaz, pô, difícil essa pergunta pra caramba, eu não queria estar na tua pele não, mas qual o melhor zagueiro brasileiro que você já viu atuar, irmão? Tirando você, claro. Então, olha, eu vou ser sincero, é injusto. Olha, quando você fala o Flamengo de todos os tempos, é muita gente boa. O Botafogo de todos os tempos, o São Paulo, é muita gente boa. Você vai deixar muita gente de fora. É melhor você fazer por década, porque aí você sai chutando. O melhor é muito bom Deus. Do Flamengo, o Flamengo, Zico, não tem como, ele vai estar em tudo. Roberto Dinamite vai estar em tudo. São jogadores que são ídolos, né? Ademir da Guia, talvez, tem tanta gente boa. Então é muito difícil. Agora eu vou falar de um jogador do Flamengo, que eu acho um dos maiores zagueiros que eu vi jogar. Eu só joguei com craque, eu joguei com o Moza, eu joguei com o Ricardo Gomes, eu joguei com o Alexandre Torres, eu joguei com o Mauro Galvão, eu joguei com o Júlio César, eu joguei com o Gotardo, Gonçalves, eu joguei com tanta gente boa, meu Deus do céu. Mas eu vou citar um, até porque eu acho que esse jogador é um dos monstros do futebol brasileiro, que se chama Aldair. Eu acho o Aldair completo. Perna direita, perna esquerda, antecipação, impulsão, um fenômeno. E outra coisa, eu estou falando mais que eu joguei. E ainda tem outro que eu sou apaixonado, ele sabe disso, sempre que eu vejo, eu e ele tem história, que é o Juan, né? Juan é... Juan, cara. Juan é piada. Eu acho um pouquinho o Aldair um pouco melhor assim, porque eu joguei com o Aldair, o Juan eu joguei pouco. Rapaz, Aldair, e Juan, Aldair, Moser e Juan, irmão. Meu Deus, é isso complicado. Eu acho o Moser, é por isso que eu digo, quando você me fala, eu só olhei o Aldair, eu acho o Moser um dos maiores zagueiros de todos os tempos. É um zagueiraço, completaço. Vai por mim, é por isso que eu digo, e te digo mais, tá? Alan, eu acho que os maiores zagueiros do futebol brasileiro, eu acho, não é que não tenha, tá? Não é isso. Mas a minha safra é uma safra espetacular. Você coloca aí Moser, Ricardo Gomes, Aldair, Márcio Santos, né, Júlio César, é muito Gonçalves, e tudo liderança. Olha, muita gente boa. Em relação a zagueiros, na nossa época, tinha muitos zagueiros com qualidade, mas muito mesmo.
Né? Então eu cito o Aldair porque foi um jogador que eu joguei mais, joguei um pouco com o Moza, mas se eu te falasse você que o maior do mundo era Moza, para mim era Moza. Se eu te falar, porque são todos craques. Ricardo Gomes, todos jogadores de alto nível. Joguei com o Carlos também no São Paulo, que era um garoto na época. Muita gente boa, muita gente boa. Lembrando que em 94 nós praticamente jogamos com a suposta zaga reserva, né? E dois monstros ali também, né? Jogaram muito. Jogaram muito. Jogaram muito. Os melhores zagueiros da Copa foi Márcio Santos e Aldair. Concordo também. Quem você acha que é o melhor zagueiro em atividade no Brasil hoje? O cara que te enche os olhos? Rodrigo Caio. Rodrigo Sério? Caio tá num momento espetacular. Que maneiro. Caio, que maneiro. Tem coisas na vida que eu acho que às vezes tem que sair. Eu acho que a saída do São Paulo foi bom para ele, foi bom para o São Paulo, para todos. Foi bom mesmo. Estou te falando, o garoto estava com a cabeça meio, né, perturbada, é muita pressão das coisas em cima dele. Eu acho que ele veio, mostrou a qualidade que ele tem, uma qualidade que ele sempre teve, a qualidade técnica, se tornou um xerife ali da zaga do Flamengo, né? E eu gosto muito dos garotos também agora, né? Que vieram também, o Pedro Henrique, né? Quem? Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, né? E o Léo Pereira. E o Léo Pereira. São muito bons jogadores os dois, tá? São muito bons jogadores. Mas e o moleque da base é bom também, o Ricardo. O Tuller. Tuller também é um moleque bem Tuller seguro. Zagueirão, seguro, eu gosto. Zagueirão, isso aí. Zagueirão. Parece que tem 30 anos já. Parece que já é experiente. Ele tem a maneira de jogar, é diferente. O Rodrigo tem mais saída de bola. Ele é mais zagueiro. É como eu te falo. O Rodrigo é mais técnico. É igual quando eu falo sempre, Aldair, quando você tinha no Vasco, você tinha Mauro Galvão e Odivan. São estilos diferentes. Como tinha Leandro e Manguito. Né? Verdade. É verdade. São características que o torcedor, ele sabe, não, esse cara é um rebatedor. Não adianta ter... Então o Flamengo hoje tem zagueiros muito bons. Eu te falo assim, eu gosto muito do Rodrigo Caio. Vou fazer aqui uma pincelada e você dá aquela sintetizada aí. Pum! Das suas passagens. Guarani. Guarani é o seguinte, quando eu saí do Santa Cruz para o Guarani, né, muita gente falou, poderia ir para um time maior, as coisas, mas o Guarani era muito grande. Se eu escalar o time do Guarani aqui, é impressionante. Quando eu cheguei no Guarani, o time era Valdir Pérez, eu de lateral direito, Gotardo e Júlio César, que depois foram monstros. O meio campo era Ney Pandolfo, que hoje era supervisor Ney, e depois o Tite, era o segundo volante. Neto na meia era garoto, Rubem Feijão, Edmar centroavante, que teve também no Flamengo, no Grêmio, baita centroavante. Sim. Niquinha, Jefferson Feijão, enfim. Mas aí no segundo ano ficou mais forte, Boiadeiro. Você imagina o meio campo com... João Paulo não estava lá não? João Paulo? Era banco. No segundo ano eles foram titulares. Tá. Aí eu ia te falar, saiu uma boa turma, Edmar entrou, João Paulo, Evaí, então Chiquinho Carioca, né? Então o time ficou muito forte. Muito forte. Né? Aí a zaga já ficou eu e Wagner Bacharel, que eu já vim para a zaga. Enfim, eu acho que o Guarani é um time... Era sim o Guarani. Os clubes grandes queriam contratar jogadores. Primeiro lugar que eles iam era Campina. Guarani e Ponte revelava muita gente boa. Você imagina o Guarani na minha época e depois Luizão, Amoroso e Djalminha, porque Djalminha saiu cedo do Flamengo. Foi muito jovem para lá. Então você vê a qualidade que era o Guarani de Campina, né? Então o Guarani, realmente, eu tenho um orgulho de ter jogado no Guarani. E tem mais, tá? Foi um dos times que eu joguei mais tempo. Joguei 3 anos e meio no Guarani. Santa Cruz, de Recife. A minha paixão, assim, foi onde eu iniciei, né? Eu acho que eu era um garoto, na época, então recebi um respaldo muito bom da torcida do Santa Cruz, um apoio de todos e feliz. Feliz por tudo que aconteceu comigo. Em casa tem uma coisa incrível. Meu pai era esporte e minha mãe Santa Cruz. E eu tenho 2 irmãos do Santa Cruz e 2 irmãos, são 4, do esporte. Eu corri pro lado da minha mãe, Santa Cruz, e o meu outro irmão. E os outros 2, né, pro lado do esporte. Mas assim, eu acho que o Santa Cruz, para mim, é tudo. Né? Foi o início da minha vida, onde eu aprendi tudo na minha vida. Além de ter a educação da minha mãe, me educaram também lá. Eu digo às pessoas que estavam lá, eu tive sorte de pregar grandes treinadores que estiveram lá, que me deram a mão, né, como o seu Batista na base, como Pedrinho, né, lateral esquerdo, Aires Albuquerque, tanta gente boa. E depois, uma pessoa que eu considero como um pai para mim, que foi Carlos Alberto Silva, que ele estava no Santa Cruz, pediu minha contratação para o Guarani e me levou para a seleção brasileira. Show.
Você passou por Portugal também, né, Ricardo? No Sport, mas ali é o Sport. seguinte, eu tenho um carinho enorme pelo torcedor do Sport, por tudo que aconteceu, mas a gestão foi muito ruim, Alan, muito ruim. Ficamos 7 meses sem receber, 7 meses sem receber. É mesmo, cara? Foi difícil, difícil. Ali foi uma época dificílima para todos nós, para os jogadores. E aí, quando acabou meu contrato, eles queriam tentar pagar metade. Eu falei, não, não, não. Aí pintou o São Paulo. Aí eu vim para São Paulo. Aí não tinha jeito. A estrutura que o São Paulo tinha. Então, fiquei um ano, adorei. Ficaria assim, mas eles tinham que pagar o clube. Tinha que acertar muitas coisas atrasadas. E o Sport atravessou um momento muito difícil aquele ano. São Paulo. São Paulo é a maior estrutura que eu peguei de clubes, dos 11 clubes que eu joguei. Por que eu te digo isso? Quando eu saí do São Paulo e fui para o Real Madrid, o São Paulo ele não devia nada ao Real Madrid em termos de estrutura. Hoje, se você for no Real Madrid, hoje, se você for no Real Madrid, esquece. É uma Walt Disney, né? Mas o São Paulo também tem Cotia. São Paulo é muito grande. A estrutura de São Paulo é espetacular. Só que tem algumas coisas, principalmente no profissional, o São Paulo não acompanhou. Vamos dizer, hoje, é claro, o Palmeiras está mais moderno, o Flamengo está mais moderno. Tem alguns clubes que se modernizaram. Né? O São Paulo ficou um pouquinho para trás, mas mesmo assim é uma estrutura maravilhosa do São Paulo. O São Paulo é um clube espetacular. Eu tenho orgulho também de ter jogado no São Paulo. E aí é que tá. Quando eu saí do São Paulo para ir para o Real Madrid, você sai preparado. É igual, estou te falando de coração. O cara que joga no Flamengo hoje, ele sai preparado para jogar em qualquer lugar. Pela estrutura. Muitos clubes hoje, um Grêmio, tudo, mas o Flamengo, Palmeiras cresceram muito em relação. Corinthians tem uma estrutura espetacular também. Eu digo de estrutura de centro de treinamento. Né? Vários clubes cresceram muito. Então, o Flamengo, o cara jovem que sai do Flamengo, você vai ver o Vinícius Júnior, esses garotos vão vencer. Vinícius Júnior já começa a arrebentar. É a estrutura que o clube te dá. Então, São Paulo, olha, veja quantos jogadores de São Paulo saem para jogar fora e voltam. É raro. É raro. Normalmente os caras ficam. Os caras vão e ficam, porque o São Paulo prepara o jogador. Quando eu assumi, eu acho que é isso que a criação que tem que ter dentro do Flamengo. Quando eu fui no São Paulo, o presidente do São Paulo, o Juvenal, falou assim: Ricardo, a gente não quer jogador, a gente quer criar campeões. Só o jogador não serve. Então, era uma mentalidade vencedora naquela época. Então eu achei aquilo muito legal. Todo poderoso Real Madrid. Ele é impressionante. Aonde você vai é uma coisa de louco. Você vê, o São Paulo tem a Champions, São Paulo tem 13. Quem tem mais do que o São Paulo tem 8. São 5. 5 Champions de diferença. E quando você pensa que está morto, ele vai... É impressionante. Os jogadores que tem e conseguem, né? Sempre tá... Raramente vê o Real Madrid mal. Raramente. Sempre tem sequências. Tem 1 ano, 2 aí, volta de novo. E eu gosto muito do trabalho de São Paulo, do Real Madrid, é o seguinte. Todo mundo fala sobre o Real Madrid, mas assim, como ele coloca os jogadores de base. E ele descobriu... Grava isso que eu estou te falando. O Real Madrid, ele ia comprar o Neymar. Demorou, o Barcelona foi e levou. Aquilo criou um trauma na cabeça do Real Madrid. Todos os jovens jogadores, eles levam. Eles levaram os 2 jogadores do Flamengo, Renier e Vinícius Júnior, e levou o Rodrigo. O Rodrigo do Santos. Do Santos. Eles criaram um trauma na cabeça dele. Não, esse jogador não pode ir para lá, não, vamos trazer. Então ele investe nessa garotada. E eu fiquei feliz. Ontem eu vi o jogo do Real Madrid, ganhou de 1-0, né? Do Espanhol. E os 2 jogadores entraram, o Rodrigo de um lado e o Vinícius Júnior do outro. Eles estavam no banco e entraram no mesmo momento. Saiu os 2 atacantes, né, de nome, de peso, e entrou os 2 garotos. Isso é muito legal para o futebol brasileiro. Eu tô imaginando, cara, você chegando lá na Espanha. Tu fez resenha lá, Ricardo? Tu aprontou lá também ou tu chegou no sapatinho? Rapaz, eu falo o seguinte, eu queria, na realidade, saber falar inglês. Se eu sei falar inglês, eu sou presidente dos Estados Unidos. Eu derrubo esses caras. Tô te falando, eu derrubo esses caras. Ai, cara, meu Deus do céu, bicho. Não, os caras me adoravam lá. Eu tenho amizade até hoje, com todos, tenho amizade. Já perguntaram aqui se o Zamorano é sonâmbulo, cara. Que negócio é esse? Isso aí foi uma história muito legal. Isso é uma história espetacular. Isso é o seguinte, eu sempre digo, eu não aguento mais falar disso, porque todo mundo tem que falar, mas essa história é fantástica. Tu tem que falar. É o seguinte, eu fui contratado pelo Real Madrid, né? Fui contratado, né? Aí eu tava ali, né? Aí chegou o Zamorano, né? No 2º ano, eu joguei contra ele estava no Sevilha, e aí ele chegou,
né? Ô, Ricardo, Rocha, eu digo, olá, Isan, como está? Bem, tudo bem? Aquele peru que sim, peru que não, e vamos embora. Aí ele treinou, a gente jantou e ele falou, vou dormir, eu estou muito cansado. Eu falei, não, pode dormir, fica tranquilo, vai dormir, amanhã a gente se fala. Quando eu chego no quarto, escuro, ele dormindo, né? Eu me deitei na cama, deitei na minha cama, porra, 2 horas da manhã, eu tô deitado, aquele vulto olhando para mim, parado olhando. E ele ficou parado olhando assim para mim. Aí, quando eu olhei, eu falei, caramba, fiquei calado, né? Aí eu já me armei, né? O parente lampião, vou dar bola, eu aqui, ó. Pensei que, pô, alô, o cara olhando pra mim, eu falei, vai dar o bote. Pô, esse cara vai dar o bote. Me preparei. Aí eu pensei, eu digo, eu acho que ele quer fazer barra Copacabana, Copacabana barra, que ele vai de frente, mas volta de ré. E quando ele chegar na barra, ele disse, eu posso ir até o Recreio, quer dizer, ele queria ir de ré mais ainda. Eu preparado para ver aquela situação. Aí ele olhou para mim assim, ficou assim parado olhando para mim. Eu falei, caramba. Ele saiu. Quando ele sai, ele bate a perna, um banco, alguma coisa, ele, ai, ai, ai. Pô, quando ele falou ai, 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 sentindo dor, eu falei, caramba, o que aconteceu? Aí foi que eu fiquei encucado. Se ele sentiu dor, deitou na cama. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, demorei a dormir. Mas quando eu dormi, quando eu acordei, eu digo, vou falar com o Ivan. Ele desceu, ele tinha ido tomar café. Aí eu fui lá, desci, eu digo, aí eu, Ivan, quero falar contigo. Ele, Rocha, com os meninos, eu digo, não, vem cá, que eu quero falar contigo o negócio. Porque ele estava chegando, né? Eu disse, Ivan, eu mais velho do que ele, eu digo, Ivan, senta aqui. Ele, que foi, Rocha? Eu falei, Ivan, deixa eu te falar um negócio. Tu sabe que eu sou brasileiro, eu sou aberto para as situações. Fazer barra, Copacabana barra. Me conta essa porra, Ivan. Aí ele que passou. Eu falei, Ivan, porra, tu ficou olhando pra mim, pô, com aquele olhinho morto, pô, como quem vê alguma coisa. Aí ele falou, Ricardo, pô, desculpa, amigo. Eu falei, que foi? Ele disse, quando eu tô muito cansado, eu sou sonâmbulo. Eu falei, pô, Ivan, fala, Ivan. Porra, Ivan, pelo amor de Deus. Porra, pelo amor de Deus, Ivan, com aquele olhinho morto. E ainda bateu com a perna, sentiu dor, pensei, disse, não, eu sou sonâmbulo. E realmente ele era. Tinha momentos assim, quando ele estava muito cansado, que a gente ficava no quarto e, né, ele ficava ali e depois eu digo, vai dormir, Ivan. Ele já tinha acostumado, ele ia dormir. Mas assim, é legal essa história assim e nós somos amigos até hoje. Meu Deus do céu, cara. É história. E Santos, cara? Ah, Santos foi legal também. Santos é o seguinte, eu estava para ir para o Vasco, mas houve uma situação e aí diz, ó, tem um Santos, né? O Eurico falou, não, tem que ser só no ano que vem, né? Porque eles vinham falando comigo. Mas aí eu fui pro Santos. Olha, eu vou ser sério, eu fiquei pouco tempo no Santos, 6 meses, tinha uma palavra também para ir pro Vasco. Mas assim, adorei, velho. Uma cidade que abraçou a gente tinha um bom time. A gente não tinha time para ser campeão, tinha time mais forte. Mas assim, a gente foi que ano muito... isso, Ricardo? Que ano? Foi 93. Junho até dezembro. Campeonato Brasileiro. Tava com Almir, Axel ainda, isso, Guga? Almir, Axel, Guga foi artilheiro do campeonato, né? E ó, todos eles, gente boa, Ranielli, Júnior, zagueiro, Ranielli. Índio, lateral direito, tanta gente boa, Veloso, Timão, tanta gente boa, e a gente tinha um time muito bom, time certinho. Só que sabe que às vezes, é como assim, para você ganhar um brasileiro, você tem que ter elenco. Tem que ter elenco. E hoje, mais ainda, tá? Se não tiver elenco, é o seguinte, vai ganhar 20 quem tem elenco, aí aparece um que ganha, aí as pessoas vão dizer, esse não tem elenco, já ganhou. Aí é 30 anos de novo para ganhar esse que não tem elenco. É igual o Leicester, né? Eu acho que o Leicester lá não está na Inglaterra, ganhou há 4, 5 anos atrás, mas aquilo aí é um meteoro que cai 1 milhão e 1 milhão de anos. É difícil. E aí vem aqui não tem clubismo não, tá, Ricardo? Não, pode falar à vontade. Vasco, claro. Vasco da Gama. Pode... Vasco também, eu tenho um carinho muito grande pelo torcedor do Vasco e o Vasco. Quando eu fui pro Vasco, eu fui tricampeão carioca. E aquele tricampeonato, ele marcou muito para mim, porque eu fui tricampeão pelo Vasco, fui campeão do mundo com a seleção e fui considerado o melhor zagueiro sul-americano daquela época. Então eu estava num momento brilhante que eu estava. E adoro, o torcedor me adora, eu adoro a torcida do Vasco também. Sempre me trataram muito bem, o carinho que eu tenho pelo Vasco é muito grande. Então, a minha história marcou muito mais aqui no Rio, foi no Vasco, porque eu fiquei mais tempo também. Vou pegar aqui a pergunta do grande fotógrafo aí do Flamengo, Rodrigo, né? Rodrigo Tolentino.
Qual atacante do Flamengo, você pelo Vasco, te deu mais trabalho, você achou mais difícil de marcar? É claro, todo mundo vai pensar Sávio, né? Sávio jogava muito. Tem uma expulsão de um jogo que a gente perdeu de 5. Rapaz. Mas todo mundo fala. Eu fiz a primeira falta nele, e quando eu fiz a segunda, em 10 minutos, eu já estava expulso. Eu já saí. Deixa eu te falar. Alan, é claro que as pessoas ficam arrumando desculpa. Eu nunca arrumei, eu sou muito sério no que eu falo e nas minhas coisas, e eu tento não falar bobagens, porque hoje todo mundo te pega em algumas coisas e vê de outra maneira. Aquele jogo não era para ter jogado. Eu já dei essa declaração. Eu vinha de uma torção de tornozelo enorme e eu tive uma conversa com os médicos. Eu falei, eu não tenho condições de jogar. E não, coloca uma atadura, eu coloquei, mas eu não tinha condição de girar. Então, as bolas que o Sávio veio, que girou, eu tive que fazer a falta. Então, quando eu fiz a falta, aí te perguntar, eu fiz a falta, eu mereci ser expulso. A minha expulsão, a segunda falta eu faço, eu vou direto para o vestiário. Quando eu faço, eu nem espero, o juiz me chama, né? E esqueci o nome do árbitro agora, é meu amigo. Ele me chamou, eu nem olhei para ele. Eu só fiz assim, desci e fui embora, porque merecia a expulsão. Então eu não podia ter jogado aquele jogo. E quando eu trabalho em algum clube, quando eu vejo um jogador com alguma lesão, que eu vejo que é um pouco mais grave, eu falo mesmo, tira, porque eu já tive essa experiência. Então tentei ajudar e prejudiquei. Fui expulso com 10 minutos de jogo. Né? Então isso é muito ruim. Será que de alguma forma o Sávio tomou conhecimento da sua lesão? Porque parece que ele jogou em cima de você aquele jogo, cara. Não. Ou foi coincidência? Não, coincidência. O Sávio se mexia muito. Era garoto, baita jogador, e teve no Real Madrid, e fez a sua história também no Real Madrid. É um belo jogador, um jogadoraço, e eu sempre que me encontro, ele diz, tua marca tá aqui. Eu falei, é a marca de um campeão. Ai, boa, cara. Você teve uma passagem também pelo Fluminense, né, Ricardo? Muito pouco, muito pouco. É o seguinte, muito pouco, foi um campeonato só, foi 4, 5 meses. E o Fluminense é uma pena, vamos dizer. Quando eu estive no Fluminense, o Fluminense atravessava uma situação financeira também, meu Deus do céu. Você vê que eu fui-me embora, né? Né, para o News Old Boys depois, mas assim, eu sabia que ia acontecer muitas coisas, eram muitas coisas erradas no dia a dia. Eu contei isso uma vez, a gente foi jogar em Bacaxá, não sei aonde, a gente não tinha dinheiro para hotel, a gente não tinha, o hotel mandou o hotel que a gente ficava no Rio, falou que a gente não ia ficar, eu e Renato, a gente conseguimos, junto com o supervisor, né, a gente correr atrás de ônibus, olha, que situação, olha, vou ser sério, é uma pena que o Fluminense não merece isso, pela torcida que tem, por tudo que tem, olha, vou ser sério, eu nunca vi uma situação daquela. Eu e Renato e o Bris, belga também, as pessoas, compramos lanche para os jogadores comerem para a gente jogar. Que isso, Ricardo? É mesmo, cara? É verdade, eu falo isso, mas não é para menosprezar o Fluminense, é para mostrar o torcedor do Fluminense. Não, entendo. Como o Fluminense é grande, não pode estar nessa situação. Não pode. O Fluminense não pode, o Fluminense é muito grande. Eu torço para que os torcedores do Fluminense se unam cada vez mais. O Fluminense está no caminho certo, independente das brigas políticas que eu tiro, mas tem seu centro de treinamento. E eu fico feliz com isso, com esses clubes que estão se desenvolvendo, né? E o Pedro lá está lá, o presidente do Fluminense, mudando as coisas. Fala isso. Acho que a gente precisa prestar atenção. Então, eu fiquei 3 meses. Eu abri mão do meu salário, eu não coloquei na justiça, eu não fiz nada. Falei, não, eu quero ir embora. Apareceu uma oportunidade do News Old Boys, na Argentina. E eu fui-me embora. E eu falei, não, eu vou me embora, eu já estava com 34 anos. E chegando lá, eu fui conversar com o presidente do News Old Boys e ele falou, Ricardo, eu estou trazendo você aqui, que eu gostaria que você... eu tenho muitos jogadores jovens. E a tua experiência, você campeão do mundo, vai ser uma hierarquia para esses garotos. E claro, eu quero vender os garotos bem, você estando aqui. E eu fui para o News Old Boys. Olha, surpresa grata e feliz da vida. Como eu fui tratado na Argentina, como eu fui tratado pela cidade de Rosário. Eu fiz um ano espetacular. O presidente confiou. Para você ter uma ideia, os jogadores, Samuel, que hoje é o segundo treinador, jogou na Inter de Milão, campeão da Champions, muitos anos de seleção. Renzi, que hoje é treinador, que jogou no Real Madrid também. Samuel também jogaram no Real Madrid. Guiazul, que jogou aqui no Internacional. Bruno, um atacante. Olha, a maioria dos garotos foram vendidos. Então,
não é, é isso que eu digo, às vezes vocês têm jogadores experientes no time, vocês têm um Diego no time de vocês. Às vezes o Diego, ele é muito, como foi o Juan, nessa transição, o Diego ele é muito importante na transição desses garotos, desde que você entenda o seguinte, eu estou aqui para ajudar. Eu sei que eu vou parar daqui a 1 ano, 2, mas se um dia eu ficar no banco, vou arrumar briga, fica na tua. Você está num grande clube, como é o Flamengo hoje, e o Nils não tem a estrutura que tem o Flamengo. O jogador hoje no Flamengo ele tem que estar orgulhoso de tudo que foi construído, orgulhoso mesmo. Porque eu peguei o Flamengo numa situação muito difícil, quando eu fui jogador do Flamengo. E não tinha essa gestão. Então, eu acho que o Nils Old Boys, a rivalidade que eles têm do brasileiro claro, com a seleção, mas saindo dali, é impressionante. Esse ano eles fizeram uma votação dos 11 maiores jogadores. Eu fui o único estrangeiro tá na seleção do, legal, cara. Do Nils Old Boys. Né? Eles me ligaram. Eu sei que eu fui um ídolo lá, então eu agradeço muito o tratamento que eles me deram. Todos. Ficou quanto tempo lá, Ricardo? Eu fiquei 2 anos. Olha, eu joguei de líbero, né? Ele tem uma maneira de jogar e para mim também facilitou pela qualidade da saída de bola. Mas assim, o mais importante é o carinho que eu deixei nos garotos. Os garotos foram sensacionais comigo. Os garotos do Nils Old Boys foram sensacionais. Então, esse orgulho que tem, você quando chega uma idade, né, você passa o bastão para aquela garotada e eles seguem a vida deles, né? Então, para mim, isso foi muito importante. Então, Nils Old Boys é um clube que eu tenho realmente um carinho muito grande. Rapaz, e aí chega o interesse do Flamengo. Claro. Como é que você encarou essa ida para o Flamengo? Ó, 2 coisas, tá? Eu deixei para falar para o final. Eu te falei que meu pai era torcedor do esporte. Todo torcedor do esporte, naquela época, ele era torcedor do Flamengo. Depois da briga de 87, eu estou te falando, rachou um pouco. Aquele problema, né? Da taça, enfim, da bolinha. Não vamos nem falar nisso, deixa que se resolva. Mas assim, eu acho que e meu pai falava, pô, eu queria você jogar no Flamengo um dia. E quando eu joguei no Flamengo, eu pensei muito no meu pai, porque meu pai falava isso, né? Eu nunca falei isso, Você tá. Agora eu estou falando isso agora porque, como eu te falei, o torcedor do esporte, ele gostava do Flamengo, vermelho e preto, as cores, enfim. E aconteceu, eu fui jogar no Flamengo, né? Eu parei do Flamengo, né? Eu sempre digo, eu acho que o Flamengo foi um ensinamento para mim. Eu vi que não dava mais, eu fiz 6 meses bons, mas os últimos 6 meses eu não aguentava realmente jogar. Comecei a sentir dores no pubis. Né? Aí comecei, quando chegou em maio de 99, eu estava no Flamengo, maio, junho, eu tive uma reunião com o Gilmar Rinaldi, bati um papo com ele e falei, não, eu vou parar. Eu quero agradecer, abri mão de alguns meses que eu tinha de contrato, não quis, eu nunca botei clube, a não ser os 7 meses do esporte, que não tem jeito, mas eu nunca coloquei um clube na justiça, sempre fiz acordo para não ter problema, mas o Flamengo naquela época não é o Flamengo que se tem hoje de gestão, não é. E outra coisa, que eu vou falar para o torcedor do Flamengo, isso é um recado meu, pessoalmente eu sempre falo, e é como você fala, eu não estou falando como jogador do Flamengo, do Vasco, do Corinthians, não, de nada, eu falo para todo torcedor, para falar do Flamengo, vocês estão num bom momento, calma, tranquilidade, tem algumas declarações que são dadas, né, vamos ver, o BAP é um cara inteligente, deu uma declaração agora que foi mal com o Abel, acho que não precisava, e ele é um cara inteligente, entendeu? Então o Flamengo não precisa se envolver em nada, gente. O Flamengo precisa trabalhar em campo e lutar pelos seus direitos, ok. Feita a televisão, está lutando, é um direito, é uma brecha, ok, não tem problema nenhum. O Flamengo é muito grande, tem uma torcida grande. O Flamengo pode muita coisa. Agora não se esqueça que para o Flamengo depender de tudo isso, ele depende dos times menores, ele depende do Vasco, ele depende de jogar com todo mundo. Então, que façam um acordo, que sejam bom para todo mundo. Agora, sabendo do potencial do Flamengo. O Flamengo é muito grande. O potencial do Flamengo é enorme. Então, eu joguei no Flamengo, que atrasava 3 meses. Você vê o Adriano, os caras falando na época dele, era a mesma coisa. E eu recordo que, mesmo assim, o Flamengo ganhava alguma coisa. E aí, Alan, eu vou te dar um recado para você que trabalha com torcida, com as pessoas. É o seguinte, amigo. E eu ficava chateado, porque muitas vezes as pessoas diziam, Flamengo é assim, quando está na hora da confusão, a gente chega e ganha. Não, não ganharam não. O Flamengo ganhou em 81 a Libertadores, veio ganhar agora. Sabe por que veio ganhar agora? Não é na bagunça não que foi feito o Flamengo não. É na organização. O Flamengo hoje passa por tudo isso pela organização de gestão que começa com Bandeira e o seu Landim também estava, que é o presidente do Landim, junto com o BAP, depois saíram. É outra coisa.
mas seguiu com bandeira essa gestão. Então, torcedor do Flamengo, não sejam babaca. É verdade, vocês estão num momento excelente. E outra coisa, eu vi o Marcos Braz dar uma declaração que eu aplaudi. O Marcos falou: o Flamengo não pode ficar 30, 40 anos sem ganhar Libertadores. Flamengo tá certo, mas como é que ganha isso? Com o torcedor, com as contratações, com o treinador, com uma maneira de ser, de jogar. Amanhã, o Jorge Jesus, o Tele saiu. Qual foi a sequência do Tele? O Muricy, que foi tricampeão brasileiro, gente. Então o Flamengo sabe que daqui a um ano, estou te falando, um ano e meio, vai perder o treinador sim. Ele quer voltar para Portugal, tem a família, chega a idade, é normal isso. Então pega aquilo de bom dele e deixa seguir esse espírito de vencedor, de campeão. O Flamengo ganhou muito. Não, não ganhou não. Ganhou o Campeonato Brasileiro, ficou 8 anos sem ganhar. Não, o Flamengo não pode, pela torcida. Agora você imagina, torcida e gestão caminhando junto, com seriedade no trabalho. Então é isso que eu falo, é seguir, não vai. E outra coisa, não vai ganhar tudo. Então quando o torcedor entrou na Gávea para atirar, para bater no jogo, isso não é torcida, aquilo não é futebol. Aí vamos dizer, aí vai lá, dá tira, chega e ganha um carioca. Hoje, aqui para nós, é só carioca que vocês querem, Alan? Não. Pô, carioca praticamente não. Acabou, né, Ricardo? Não, mas acabou, mas é bom. Eu sempre digo, é bom você ganhar título. Entendeu? Esquece, título é bom. Alan, título até da minha rua eu gostava de ganhar. Até da minha rua. Até para o ímpar, né? Não, competitivo. Competitivo, você tem que ganhar. Então o Flamengo, ele tem isso. O Jorge Jesus, junto com a direção, mas ele cria tudo isso. Ele, na chegada dele, ele muda. A chegada dele foi muito bom para desenvolver o futebol brasileiro. De que eu digo sempre? Porque hoje ele tem uma qualidade do jogo, mas ele trouxe uma coisa que foi esquecida com o tempo, que é a agressividade dos atacantes. O Flamengo marca em cima. Não, ele não faz um gol e recua. Ele faz um gol e te ataca. E vai buscar o segundo e tenta buscar o terceiro. Ele pode perder, normal. É a maneira de jogar. Então, e outra coisa, a gente tem grandes treinadores. O Vanderlei está aí, o próprio Abel. E, gente, às vezes não dá certo. O Abel foi aí, queria... Não deu certo. Ok. Não é obrigado. Eu não sou obrigado. Eu queria que eu jogasse em outros clubes, como que eu jogasse no Flamengo. Eu não tive. Primeiro, saúde, que eu tive os últimos 4, 5 meses da minha carreira, tendo várias lesões. Então, eu não pude fazer isso. É uma desculpa que eu peço? Mas nunca enganei ninguém e nunca busquei enganar ninguém. Então, eu acho que o Flamengo, hoje, é um dos melhores momentos de todos os tempos. Eu nunca vi, vou ser sincero, pergunta Zico, os caras, que um atraso, eu nunca vi o Flamengo, nesses últimos 6 anos, um Flamengo assim, velho. Estou te falando assim, seguido, esquece título, porque com bandeira ganhou Copa do Brasil, algumas coisas. Mas eu digo, o que se está envolvendo o Flamengo, você sabe o que é, Alan? É o Real Madrid, velho. O Real Madrid cresceu assim, ganhando títulos, se fortalecendo, torcida unida. A torcida do Flamengo é exigente? Normal. A do Corinthians como é, o São Paulo também é todo mundo. E ela vai ser exigente por tudo que foi construído, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês, parabenizar pela gestão que estão o Flamengo e que abracem o Flamengo vocês. E outra coisa, no momento, vocês não vão ganhar tudo, eu já te falei. Vai ter momentos que vocês vão perder também. E isso faz parte do jogo. Qual clube hoje no Brasil que você vê assim, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, que possa, de repente, tirar um título do Flamengo hoje no Brasil? Bem, eu acho o seguinte, tem clubes grandes, tá? Que se fortaleceram. O Grêmio é um, o Palmeiras é outro. Eu vejo o Inter forte, É como eu te falo, eu acho que... Até essa pandemia, né, Ricardo? Deu um tempo maior pra galera dar uma estudada melhor no Flamengo também, né? Também. Agora, eu sempre digo, por mais que você estude, mas tem a parte técnica, que aí é individual do jogador. E o Flamengo está muito forte nesse sentido. Mas todo mundo se estuda, o Flamengo vai ter um campeonato brasileiro dificílimo. Você tem também... um time forte que é o Atlético, está se fortalecendo, tá? Outro dia eu falei, é um dos favoritos. Não é favorito, o Atlético ainda vai se formar. Só que o Atlético ele não tem competição nenhuma, foi o que aconteceu no São Paulo e no Santos. Ele não tinha competição nenhuma, ele conseguiu ser vice-campeão. Então no Atlético, a mesma coisa. Ele não vai ter competição, ele vai treinar muito mais esse time do que os outros. Só que, é claro, com essa pandemia não dá para treinar. Então, vocês têm o Atlético Paranaense, para mim, é um dos maiores clubes em relação à gestão. Eu sou fã do Atlético Paranaense, fãzaço. Conseguiu ser campeão da Mercosul, conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, eliminando o Grêmio, eliminando o Flamengo, Internacional na final. Então, é isso que eu te falo. Às vezes o dinheiro não é tudo.
Não é tudo. É claro que o dinheiro ele te proporciona muitas coisas. Mas como você falou, o Flamengo conseguiu unir tudo isso. Espera aí, eu tenho dinheiro, eu tenho torcida. Aí vem um treinador que diz, jogador, opa, amigo, isso aqui é grande. Nós precisamos ser campeão. Então, quando você junta tudo isso, é maravilhoso. Teve um encaixe perfeito, tanto na gestão de pessoas quanto na gestão de processo. Claro. Agora resta saber se vai ter sabedoria para dar continuidade a esse trabalho e não perder esse networking que o Flamengo tem, né, cara? Que sempre foi um dos carros fortes da marca, né, cara? O Flamengo tem pessoas capacitadas, eu acho que tem. Eu acho que é isso que eu digo. Eu acho que tem que cuidar um pouco, se reunir mais entre eles e, gente, vamos cuidar do Flamengo. Esquece fora, esquece. Cuida dos outros, ajudando. Sem polêmica. O Flamengo não precisa de polêmica de ninguém. A situação que o Flamengo está, eu não vejo essa polêmica. Eu tive 2 anos lá em Madrid, não tinha. Tem a rivalidade, mas polêmica. Barcelona e Real Madrid, cada um cuida do seu. Então, cuida o Flamengo da parte dele, fica tranquilo. As declarações do Marco Braz, para mim, são muito claras no que ele fala. Né? O Bruno também, Spindel também é um cara maravilhoso. Então, é isso que eu torço, para que tenha um presidente que eu conversei 2 vezes, muito educado. É por isso que eu digo, segura o BAP um pouco, BAP, calma, segura um pouco só aí, não precisa, mas é verdade. Não tinha que resgatar esse negócio do Abel, era uma coisa mais de 1 ano. Mesmo que o cara perguntasse, entrava por outro, né? De outra maneira, porque o Abel é um cara bom, um cara sério, um cara de respeito o Abel também. tem um coração enorme, um cara sensacional. E eu acho o seguinte, eu nunca criei polêmica, velho. Tu não viu uma declaração minha criando polêmica com outro clube. Eu nunca quis criar polêmica. Eu acho que eu respeito sempre uma equipe adversária, com pouca torcida, com muita torcida. Né? Até porque, como eu te falo, quando o cara joga do Flamengo, ele tem a maior torcida. Quando eu estava na Argentina, os caras falavam muito do Boca. O Boca. Porque ele fala que qual é a maior torcida? É o Boca. Ele fala que o Boca é 50 mais 1. Porque 50 mais 1 é a maioria. Aí eu falava, qual é a população de vocês? Ele, 40 milhões. Eu digo, 40 milhões de que deve ter? Esse é a torcida do Flamengo. Só de uma torcida. Não, mas é verdade. Né? Mas é verdade, é muito grande o potencial para crescer. Né? Agora, eu vou falar uma coisa, um recado que eu digo a todos do Flamengo e a todos. Vamos se unir nesses campeonatos, aí vamos dar as mãos e vamos se ajudar. Essa pandemia ela veio muito forte. Né? Uma mensagem que eu dou de paz a todo mundo. Já começou o campeonato, mas assim, se unam. Os clubes precisam de dinheiro, precisam se cuidar mais financeiramente e todo mundo dando as mãos, se cuidando. A polêmica sempre vai ter, mas eu torço para que as coisas caminhem bem. 98, você é um cara que sempre foi muito inteligente, né, cara? Tanto jogando quanto fora. Tinha uma visão já de gestão também. Você já conseguia perceber alguma fagulha de gestão no Flamengo que propiciasse hoje esse crescimento qualitativo na gestão? Ou não? Olha, ou naquela época estava muito embrionário que não dava nem para sentir? Eu vou ser sério, sim. Por quê? Eu tive muito contato com 2 caras, mas muito mesmo. O Flamengo me chamou para trabalhar com o Rodrigo, né? Rodrigo Caetano, na época, o Rodrigo me chamou. Mas aí não tinha como, na época não tinha, eu tinha contrato com a televisão, era tudo, né? Tinha renovado um contrato, mas assim, eu conversei muito, né, com o presidente, né, como é o nome? O presidente do Flamengo. Landim, Bandeira? Não, Bandeira, e conversei também com o seu vice, né? Que realmente são 2 caras que realmente um nível espetacular. Então, eu senti neles ali, eu senti. Eu falava muito isso quando eu estava na Sport TV sobre o Flamengo e sobre a condição que o Flamengo estava tendo, né, que ia dar aos jogadores. Eu sabia, é claro que foi tudo em 6 anos, né, colocar a casa em ordem, mas são muito sérios. O Fred e Luiz, né? Eu conversando com esse do Bandeira e Fred, eu achei espetacular o que ele pensava do Flamengo. Então, quando eu vi aquilo ali, eu falei, a coisa vai dar certo. E eu, nas minhas entrevistas, eu falava, o Flamengo vai crescer. Flamengo, guarda aí. E quando se organizar, vai dar trabalho. E aconteceu. E como é que você encara, Ricardão, esse retorno aos jogos agora, cara? Você acha que está uma coisa muito prematura? Eu acho prematura, precipitada. Eu acho que se esperasse mais um pouquinho, dar mais uma condição para os clubes treinarem. Houve aí, problema político, tudo bem, vamos esquecer, mas, né, poderia esperar um pouquinho mais em relação a tudo isso. Mas começou, como eu digo, eu acho prematuro. Eu esperaria pelo menos mais 15 dias. Até porque com 15 dias, 20 dias, você acaba
esse campeonato. E o Campeonato Brasileiro só vai começar em agosto, gente. Começava dia 10 de agosto, 20 dias, acabava dia 30, uma semaninha. Espera mais um pouco. Mas tudo bem, eu não concordo. Eu acho que poderia ter esperado mais um pouco, mas vamos seguir a vida. Vamos sair um pouquinho do Flamengo aqui, vamos lá na Copa de 90? Vamos. Ó, tá Aquele acabando esquema. o tempo, hein? Rapaz, vamos ter que. Faltam umas 5 aqui ainda, vamos lá. Copa de 90, aquele esquema com 3 zagueiros, cara. Você se adaptou bem àquilo ali? Como é que você via aquele esquema hoje, né? Hoje, com a tua experiência, como é que você vê aquele esquema? Eu acho normal. Eu acho que eu vi 2014 a Copa do Brasil e 2018 várias seleções com 3 zagueiros, mais uma não, Verdade. várias. A Holanda, a Costa Rica, tanta seleção com 3 zagueiros. Faz parte do futebol. Eu acho que era o momento. O Lazzaroni tentou implementar, muita gente falando que era retranqueiro, que não era. Perdemos o jogo onde a gente jogou muito bem. Depende. Não é que está de acordo. Às vezes você joga com 4 zagueiros, mas depende. O Muricy foi tricampeão paulista, tricampeão brasileiro, jogando com 3 zagueiros. Verdade. Amigo, Verdade. depende do que você tem nas mãos. Verdade. Rapaz, a sua ótica daquele gol do Canidia, cara, como é que você enxergou aquilo ali? Então, ele driblou os 2 jogadores no meio, quando eu fui no combate. É claro, aí quando eu falo da confiança que você tem, né? Então, quando ele dá a tapa, eu poderia ter feito a falta, mas como foi pro pé direito dele, eu falei... Aí ele toca com o pé direito, mas aí se choca Ricardo e o Mauro. E tem um gol. Eu acho que é uma falha coletiva. Ali não tem jeito. Eu acho que o mais falado do gol, eu diria que foi um massacre. O único esporte do mundo que você joga bem e perde é o futebol. Mas ninguém. Porra, é verdade, Ricardo. Não, Jogamos muito aquele jogo. 3 bolas na trave, um massacre. Porra, Só que isso, cara. né, perdemos o jogo. Verdade, irmão. Verdade. E teve água batizada mesmo? Teve. Ou isso é lenda? Teve. Eu fiz a falta no jogador, eu estava ali perto. Eu fiz a falta no jogador e fiquei ali perto. Só que o cara da Argentina entrou e o branco tomou. Quer dizer, depois, é claro, dá para desconfiar. O branco tomou a água. Quando termina o primeiro tempo, o branco fala para mim assim: Ricardo, eu não tô bem, tô meio tonto, Eu falei, porra, mas dá para voltar? Ele disse, não, dá para voltar. Eu acho que é o calor, alguma coisa, e ele voltou. Aí depois de muito tempo, Maradona deu aquela declaração, né? Então, foi meio incrível tudo aquilo, né? Infelizmente, né, irmão? Acontecer uma coisa dessa no esporte é triste, né? Mas aí, 94, né, irmão? Preparamos a volta olímpica, né? terreno 90. Como é que é ser... Ricardão, como é que é ser campeão do mundo, irmão? Quando as pessoas me falam... A sensação é o seguinte, eu vou te dar uma sensação rápida, tá? É o seguinte, campeão, o mundo ele tem 7 bilhões e meio de habitantes, tá? 7 bilhões e meio. Campeões do mundo vivo não tem 400, porque a turma de 20 e pouco morreu, não tem 400. E eu faço parte desses 400, então é igual Chico Anísio, se eu puder, vai correr pro abraço. Vou correr pro abraço. Sensacional, cara. Não, mas é verdade, eu brinco assim, mas assim, é um orgulho que eu tenho. E olha, o Brasil é 5 vezes campeão. Né? 5 vezes campeão do mundo. Né? Então, é o orgulho que a gente tem, velho. Não tem jeito, é um orgulho enorme. Né? Eu participei da seleção, joguei o primeiro jogo, machuquei, fiquei no banco na final. Então, a minha história também é legal, como de todos que são campeões do mundo. Aquele grupo ganhou, eu estou te falando, não foi individualmente, foi pelo grupo. O grupo era muito forte. E qual a importância do Romário naquele grupo, Ricardo? Ela é total, como o Dunga, como o Mauro Silva. Você falou uma coisa, do grupo. A gente pensava no grupo. Todo mundo... Tem alguns caras que falam, o Romário ganhou sozinho. Eu digo, não ganhou sozinho. Teve jogo que ele não fez gol, o Bebeto fez. Teve jogo que o Márcio Santos fez. Na final, para mim, um monstro jogando. O Dunga fez um jogaço naquela final do Mauro Silva, o Mazinho. É a defesa espetacular com a Aldair Márcio Santos, Tafa, um monstro, um fenômeno, o Jorginho, os laterais brancos. Então a gente tinha um timaço, gente. A gente tinha um timaço. Agora, é claro, nós tínhamos 2 jogadores que eram espetaculares, que estavam muito bem na Copa, que é Romário e Bebeto. Esses 2 caras. Agora, a gente se sacrificava por eles. Vamos marcar forte. Agora, esses caras têm que decidir. E eles decidiam. Então, era uma troca. Amigo, a gente vai marcar. Agora, tu tem que marcar gol, tá? A gente não vai marcar só, não. É uma troca, né? Então, ele falava, deixa com a gente. Fecha ali. O Brasil tomou 2 gols. 3 gols, eu acho, na Copa do Mundo. Não, acho que 2. Não, 3.
O da Suécia, 1-1. O da Suécia, 1-1, e 2 da Holanda. E 2 da Holanda, 3 gols, E tava ganhando 2-0, jogo morto, quase que se complica. E Pô, o Brancão, cara, o Brancão Branco meteu aquele salvou gol aí. Com Então, corta-luz do Romário. Teve corta-luzão lá do... Não, amigo, Deus dá farinha e tira o saco, eu falo sempre. Deus dá farinha e o saco. Naquele ano ele deu a farinha e o saco, o cara. Porque esse homem batia nas costas. É verdade. É impressionante a curva que a bola faz. Mas eu acho que assim, que é um grupo, você ganha. Eu digo sempre, se um grupo está bem mentalizado e focado, como todos estavam, todos, e você tem jogadores como Romário e Bebeto, que desequilibram, é claro que isso é ótimo para o grupo. É claro. Como vocês têm. O Flamengo hoje tem quem que desequilibra? Não é 2. Vocês têm 4. Pô, vocês têm Arrascaeta, você tem Bruno, Gabigol, né? Aí você tem Everton. É muita gente. É muita gente muito boa. Bom quando você se qualifica com jogadores de qualidade. Uma defesa forte, todos com categoria, um baita goleiro. Então, vocês têm um time, meio campo, Voarão espetacular, o Gerson também. Então, não, o Flamengo hoje é isso aí. Então, é muito bom quando você chega nessas finais com um time preparado, psicologicamente e fisicamente. Foi o que o Brasil chegou em 94. Rapaz, a minha concepção, eu acho que você, naquela Copa de 94, óbvio, se você jogasse, seria muito melhor. Mas eu acho que foi a cereja do bolo, a tua experiência, a tua maturação de 90, e você não está dentro do fogo. Você foi uma espécie de um conselheiro e de um psicólogo. Eu acho que foi um dos fatores primordiais para o título, cara. Quando eu machuquei, o Zagallo conversou comigo, o Parreira, o Zagallo... Eu sempre digo, o Zagallo é uma grande inspiração para mim e para todos os jogadores que estavam na seleção com ele, que é o maior ganhador de títulos, 4 Copas, ninguém tem. Tem o Cafu, ganhou 2, o Ronaldo ganhou 2 também com a gente, o Beckenbauer também ganhou 2, são muito poucos. O Zagallo ganhou 4, amigo, 4. Então o Zagallo é um fenômeno, é o maior de todos. Então ele conversava muito comigo da minha importância dentro de campo, mas fora também. E quando eu machuquei, ele falou, se não der, faz esse elo entre a gente. Então, o Zagallo me motivou muito. Então, aquilo ali, junto com o Parreira. O Parreira também. O Parreira é meu amigaço, um cara espetacular. Então, e junto com aquele grupo de jogadores que sempre conversavam comigo. Então, acho que foi um casamento perfeito ali. Eu digo, então vamos com tudo, vamos partir para cima. É aquele negócio. Eu aprendi com português quando eu estava no esporte. Quando eu estava brincando, às vezes, ele falava, opa, conhaque é conhaque, trabalho é trabalho. Ou seja, na hora de beber, a gente vai beber. Agora, de trabalhar, amigo, a gente vai trabalhar. Então eu aprendi isso com o Manuel José, um treinador português quando eu estive no esporte, e eu levo isso para a minha vida. Então você tem que ser um cara alegre e feliz. Agora, eu dentro de campo eu me transformo, realmente. Agora, tem ninguém assistindo não, só eu e você aqui. Conta para nós uma resenha boa daquela seleção, que teve muita, daquela seleção de 94, a melhor resenha de todas, cara. Qual foi daquela seleção ali? A melhor, tem a do Kawasaki, eu já contei, e tem a minha do Branco. Tem uma que é essa que eu já contei, mas eu gostaria de enfatizar, mas depois eu passo para eu e Branco, essa do a gente viajando, sem saber falar inglês, né? É o seguinte, Zagallo, como eu te falei, quando eu machuquei, o Zagallo veio para mim e falou, Ricardo, você foi muito importante para a gente na eliminatória. Raramente eu conto essas coisas, então eu sei do que você pode nos ajudar fora de campo. Então essa conversa que eu tive com o Zagallo foi muito bom, Alan, porque me deu uma força muito grande. Ele é um cara do bem, um cara que te transmite essas coisas. Então, eu acho que essa conversa foi uma conversa. Agora, para brincar, para a gente acabar com tudo isso, eu e Branco, folga, a gente estava em Los Gatos, as mulheres estavam em São Francisco. 80 quilômetros, 100 quilômetros, e a gente alugou um carro. Ele foi dirigindo e eu como copiloto, né? E eu não sabia falar inglês, só Mineral Water, Michael Jordan, Michael Jackson e Ice Cream. Ice Cream eu falava também, que eu sou isso aí também eu falava. Hot dog, Coca-Cola, essas coisas dá pra sair. De fome não morria. E já de fome não morria. E eu tava lá algumas coisas, mas é o seguinte, não dá. Se você não sabe falar inglês, o cara fala aqui, você fica perdido, amigo. Não tem jeito. Inglês não tem, espanhol, italiano, tu pesca alguma coisa. Não dá. Inglês, o cara fala uma frase aí, eu não sei, tô te falando. Agora eu sei, The Books on the Table, essas coisas eu sei. Então, rapaz, se botar você e Joel Santana, não sei que tá melhor, cara. Não, Joel tá melhor. Eu sou bom no espanhol eu sou bom. Espanhol, que não. Isso eu sou bom. Estive em Madrid, estive na Argentina, dá pra desenrolar um pouco. Aí chegou, eu peguei, abri o mapa no carro, quando eu abri ele, vambora. Quando ele falou, Branco, tem um problema, eu disse,
eu tô vendo, vê a complicação já na saída. Eu digo, pô, tem muito escrito aqui, Avenue. Aí ele falou, putz, Avenue é avenida, porra, Avenue é avenida. Já começou a me irritar ali, eu e ele brigando. Falou, pô, Avenue é avenida, pô. Se tu não souber isso, eu digo, não, então me dá pra dirigir, tu vem pra cá, pô. Então o estresse já começou a porrada ali. Beleza. Caralho. Vamos embora. Só que aí vai embora, é uma reta só. Não tinha esse negócio hoje. Hoje o moleque hoje pega o celular e no Waze. O Deixa Waze, você pô, lá. molinho. Molinho, na época da gente, tinha que ser na base do feijão com arroz, comer, olhar e vamos embora. Chegando lá, vamos entrando, ele para direita ou para esquerda? Eu para esquerda. Eu olhando o mapa do hotel. Para direita ou para esquerda? Eu para esquerda. Para direita ou para esquerda? Para direita. Aí chegou na hora que eu me embananei. Deu aquele parado. Ele falou, porra, vai sinal abriu, vou para direita ou para esquerda, porra. Peraí, porra, aí você fica suado, né? Porque, porra, você fica nervoso, decisão, né? Suadão. Peraí, pô, peraí, não, pô, os caras estão buzinando. Eu para direita entrou. 880 milhões de carros vindo. E eu e ele indo na contramão. Contramão, cara? Meu Deus do céu. Não, tu sabe como é os Estados Unidos, né? Que eu queria saber o seguinte. Tu já foi pego nos Estados Unidos? Chegou aí alguma coisa, alguma barbeiragem que fez alguma coisa? Não, né? Lá é o seguinte, você erra. O policial chega na... Eu nunca vi aquilo não, pô. Onde é que esses caras ficam escondidos? O cara chegou, parou o carro, atrás da gente. Ó, ele deu ré branco. 30 segundos o cara tava atrás da gente. Eu não sei se ele tava escondido atrás do poste, alguma coisa que ele... O cara chegou e desceu do carro. Desceu do carro. Aí começou a olhar pra gente. Aí, vai lá, pô. Eu falei, como? Sem saber falar porra nenhuma. Vai tu, pô. Não, vai lá, pô. Desenrola lá, pô. Aí eu parei de lampião, né? Eu digo, agora não vou dar um mole não pra esse porra, não. Aí desci do carro. O cara começou a xingar. Tu sabe que o cara tá xingando, né? Chega, aquelas coisas. O cara altão, 2 metros de altura, fortão. Começou a xingar a gente. Xingou. Eu falei, caramba. E eu parado olhando pra ele, eu só falava please. Outra palavra que eu sabia é please também. Please eu sabia falar. Aí eu, please, quando eu falava please, ele parava. Mas eu não sabia falar. Aí tem xingando, eu please. Eu falei os 18 please. 17 please eu falei. Aí eu falei no último, eu fiz 18º, eu falei please. Aí eu sabia, just a moment. Aí fui lá falar com o Branco. Né? Já meti um just a moment já aqui. Lembrei os caras falando. Aí eu fui lá, falei com o Branco. Branco, não tem jeito. Ele falou, porra, dá um jeito. Só que a gente tinha uns cards de futebol. Naquela época, as fotos da gente, né? Todo mundo tem isso. Aí eu me lembrei, eu tinha aqui, aí levei. Aí eu meti, please. Tá aqui, ó. Aí eu meti pro cara, 19º please. Aí mostrei, aí ele ficou doido. Ele, soccer, Brasil. Aí ele falou, Pelé. Ih, rapaz. Ele falando, né? Pelé Cosme. Aí eu, yes também sabia falar, né? Aí eu falei, yes. Aí ele ficou falando lá, não tem jeito, não dá pra pegar, porra. Aí o cara falando, e eu ria também, batia nele, já virei amizade. Porra, só que... Aí eu meti o hotel aqui, e o endereço do hotel, eu fui hotel. Aí disso eu falei, Branco, eu já tava absoluto com ele, com moral já, com as fotos. Aí porque tem aquele uísque, black e white, né? Tem, né? Aí Branco desceu. Quando o Branco desce, aí eu falei, please, 20º please. Please, aí quando ele olha pra mim, eu falei, Mr. White, que é branco dele. Aí, ó, aí consagramos. Meti o Mr. White também, o cara abraçou, outro dia virou festa aquilo ali. Meu Deus do céu, aí virou festa, cara. O cara abraçou, outro dia eu falei, aí eu vou falar o 21º, 21º, please. Falei, please, aí ele que foi, eu falei, hotel, aí ele levou a gente pro hotel. Então, que porra, não tinha como sair dali sem ser campeão, não, cara, com a resenha dessa como aí, é que filho. pode essa porra? Meu Deus, não tem como. Michael Jordan, Mineral Water. E o cara levou a gente. Muito bom, cara, muito bom, o cara levou a gente no hotel todinho, aí eu meti o 22º please pra ele, pra agradecer. Please, graças, thank you, the books on the table, vambora. Muito bom, cara, muito bom mesmo. De futebol. Meu irmão, o que mudou na sua vida, de um modo geral, ser tetracampeão mundial? Muda. É o reconhecimento, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Eu acho que é como eu te falei, são 7,5 bilhões de habitantes. O Brasil, ele tinha 96, se eu não me engano, 96 campeões do mundo vivos. Hoje eu acho que é 68, morreram alguns, 60 e pouco. Então, para mim, é um primeiro orgulho, né, de vestir a camisa da seleção brasileira. Aquele garoto trocado por jogos de camisa no início, né, no Santo Amaro, chegar onde eu cheguei. Muito né? bom. Então, de uma família humilde. Então, do mesmo essas coisas que passam comigo, passam com a maioria
dos jogadores brasileiros, que são família muito humilde e trabalha muito. As mães, os pais, então, essa valorização que muitos jogadores dão também à sua família, eu acho isso muito importante, porque é a base de tudo. Como eu falo, você às vezes pode ser pobre, mas tem uma boa educação. E minha mãe, ela me deu essa educação, eu aprendi muito, e os clubes também me ensinaram muito. Então, é um orgulho, como eu te falei, né? Eu acho que a gente ser campeão do mundo, eu me lembro que quando a gente foi campeão do mundo, o Gilmar Rinaldi, que você não colocou aí, o Gilmar, não é Real Madrid, não é Gilmar realmente, que foi goleiro do Flamengo, ele falou, Ricardo, marcaram a gente pro resto da vida. Não tem aquela quando você marca uma vaca, aquele cima, aquele, qualquer coisa que você marca, marcaram a gente, aonde a gente for, Foi feliz, tem que reconhecer. Nós somos com campeões do mundo. aí. Então, show. eu acho que a gente mereceu, a gente perdeu o Ayrton Senna naquele ano, tinha perdido o Denner, né? O Senna, o maior ídolo nosso, morreu. Então, eu acho que casou muitas coisas. O Brasil estava lançando, eu falo sempre, um plano cruzado, eu acho, e ele só deu certo porque a gente foi campeão, e nego pegou do embalo e levou tudo aquilo. Pode ter certeza. Então, o futebol, ele que abre muitas coisas para o mundo, e abriu para a gente, né, o reconhecimento do povo brasileiro. E tem mais. Agora estão passando replay dos nossos jogos, passaram alguns de 94. E eu senti um orgulho muito grande, porque alguns torcedores me ligaram, muitos, falando assim, Ricardo, passaram uma ideia que vocês ganharam sem jogar futebol. E quando eu vi os jogos de vocês, essas pessoas mentiram. Porque eu tinha 5 anos na idade, 5 anos de idade, vocês jogaram muito, vocês jogaram bola, vocês taticamente foram perfeitos, fisicamente. Então, eu acho que é um reconhecimento à nossa seleção, né? Uma era Dunga, que perdeu em 90, o reconhecimento de todos, com que o capitão Dunga jogou naquela Copa do Mundo, de todos, Mauro Silva, Mazinho, todos, Zinho, tanta gente boa, todos que eu já falei aqui, Tafa, a zaga, os 2 zagueiros, laterais, Maçã, tal daí. Enfim, todos. É um conjunto. Viola, garotada, Ronaldinho com 17 anos, o Cafu, na hora que precisou, foi muito macho, o Brancão, o Leonardo. Então, são histórias que a gente tem. Então, eu acho que isso marcou. Cafu jogou a final cheio de personalidade, né, cara? Ele jogou. O Cafu é incrível. Ele jogou contra os Estados Unidos, rapaz. Quando o Leonardo foi expulso, o Parreira colocou ele. O Cafu era incrível. Um avião. Verdade. Irmão, abri só um parêntese aqui. Em nome da nação rubro-negra e de todos os brasileiros, te agradecer muito por tudo que você fez e faz pelo futebol. E outra coisa, né? Só dentro de campo. Seu caráter profissional, irmão, é o que te torna ídolo. E eu tenho muita felicidade, me sinto lisonjeado de ter um vídeo seu em nosso canal, que vai estar amanhã lá já. Muito, muito obrigado mesmo. Eu falo de todo o coração, esquece live, esquece tudo, todo mundo aqui olhando. Estou te agradecendo em nome da nação rubro-negra e de toda nação brasileira, irmão. Obrigado por tudo aí. Obrigado, Alan, e vamos cuidar, né? Vamos se cuidar aí com essa pandemia, né? Máscara, álcool gel, distanciamento, vamos se cuidar. Né? E ter um pouco mais de paciência, todo mundo, com tudo isso que está acontecendo, né? Os nossos políticos ajudar mais, né? Orientar mais, porque toda hora é um paradigma diferente, são mudanças diferentes, e a gente está falando de seres humanos, né? E vocês, parabéns. Como eu te falei, o Flamengo hoje é a maior gestão do futebol brasileiro, tranquilamente, né? O Flamengo hoje, eu já te falei, junto com o Palmeiras, junto com alguns clubes, o Grêmio está muito bem, o Atlético começa a dar as caras, né? Mas o Atlético Paranaense sempre, tanto clube bom, Fluminense, engateando o Vasco, aí pode voltar. É muito bom você ter clubes fortes lutando por um objetivo, e o Flamengo realmente é a grande referência para o futebol brasileiro. Cardão, a gente sempre finaliza com um ping-pong. Esse ping-pong não pode ficar em cima do muro. Não. Escolhe um ou outro, não precisa nem explicar. Tu escolhe, é contigo mesmo. Se fosse fácil, irmão, é contigo mesmo. Vamos lá. Santos de Pelé ou Flamengo de Zico? Eu acho pela história o Santos de Pelé, velho. Assim, é o maior jogador do mundo. Ali você tá com o maior jogador do mundo com o elenco. Como o Zico, eu acho. Zico, para mim, é um dos maiores jogadores que eu vi na minha vida. Eu já te falei, eu sempre falei, quando encontro eu digo, você para mim é a grande referência. Agora, é claro, o Santos de Pelé também tinha grandes times e o Santos foi realmente espetacular com o Pelé. Flamengo de Zico ou Flamengo de Mister? Flamengo do Zico. Eu vou te falar, o do Mister ele pode ganhar muito mais, mas uma vez perguntaram a Kiki Douglas, que é o pai do Michael Douglas, falou assim, Kiki Douglas, seu filho pode ser maior ator do que você. Ele disse, pode, mas ele não passou o que eu passei. Então, esse garoto não passaram o que aquela geração do Zico passou, que foi o início de tudo. Então, tem que reverenciar esses jogadores.
Só o nome. Atacante mais chato de marcar na sua carreira. Vários, mas eu vou falar um, Romário. Baixinho era enjoado, né? O quê? O que eu acho bacana nele, Ricardo, é o Romário ele faz questão de enfatizar que ele não tem muitos amigos em futebol. Mas toda vez que ele te olha, os olhos dele brilham e já abre um sorriso, tá viu? Ele gosta de uma resenha contigo, né? Gosta, gosta. Qual o maior gênio que você já viu jogar ao seu lado? Falar um é muito, eu já falei vários. Eu vou citar um que eu não citei, porque eu tive vários. Aldair, muitos, muitos, muitos. Eu vou citar um, Alexandre Torres no Vasco. Porque aí eu englobo Legal. todo mundo, todos eles. O maior treinador, o que mais influenciou a sua carreira? Carlos Alberto Silva. Foi muito importante na minha criação como jogador e como atleta. Melhor jogador em atividade hoje no Brasil? Caramba, hoje jogando no Brasil? Jogando no Brasil. É claro, para mim eu acho assim, eu acho que tem grandes jogadores, mas tem que vir do Flamengo. O Flamengo realmente é um time espetacular, né? Eu acho que o Flamengo, se tu colocar um, você também está reverenciando todos, porque eu acho que é um conjunto em geral. Eu adoro, acho que o Gabigol é um artilheiro espetacular. Legal. O Everton Ribeiro é um baita jogador, o motorzinho do time, mas realmente eu vou votar no Bruno Henrique. Eu acho ele é artilheiro, ele volta, ele... E você é um cara articulado, completo. né? O Gabigol, o cara escolheu o Gabigol. Everton Ribeiro, eu falei, mas é o Bruno Henrique. Não, porque eu gosto desses jogadores, não é só ele não, o Gerson que tá jogando. Pô, O Rafinha também é sensacional, o Rafinha, o Gerson. Olha, eu vou te falar dos dois laterais do Flamengo, é o seguinte, eles têm uma idade, nego te fala em seleção, se hoje o Tite tiver um problema, pode levar os dois de olho fechado. Eu sempre digo isso, o Tite tem que botar uma juventude, tem o Daniel, mas se amanhã machuca o Daniel Alves e não tem um Daniel Alves, pode levar de olho fechado o Rafinha. Porque você bota. Você acha que o Rafinha pode ir para a próxima Copa? Você acha? Tranquilamente, ele tem que pensar nisso, ele tem que trabalhar, fazer o trabalho dele, por que não? O Daniel tem 3 anos, é mais velho do que ele, trabalha e é um jogador espetacular. Eu acho que é uma experiência de vida para toda essa garotada que está iniciando. Então, os dois laterais do Flamengo, eu sempre digo, eu nem falo, porque eu sou fã dos dois laterais. Eles são realmente história de vida lá fora muito bonita e são jogadores totalmente confiáveis. Essa aqui eu não queria estar na tua pele para responder, não, mas é contigo mesmo. Qual o maior clássico, o maior derby? O que te deu mais frio na barriga para jogar? Flamengo e Vasco, Real Madrid e Barcelona, São Paulo e Corinthians ou Guarani e Ponte? Essa eu quero ver, irmão. Te ferrei, né? Te ferrei. Depois me ferrou. Depois eu pago o almoço depois. Eu vou jogar para não ter problema. Eu vou botar Guarani e Ponte, mas os outros três. Os outros três me atrapalham. Como é que tu pode? Eu vou meter Guarani e Ponte, que também é um clássico. Pergunta Amoroso como é que é. Pergunta os caras que jogaram como é Guarani. Porra, bravo, né, irmão? Bravo. E qual foi sua atuação que você considera a melhor da sua carreira? O jogo que se pudesse botar um DVD passando até o final da tua vida você assistiria, que você matou o jogo, aquele jogo. Tem alguns jogos que foi importante. Eu acho que aquele jogo de 93, Brasil-Uruguai, eu não digo, não só eu, mas o conjunto do jogo. Né? Foi uma das maiores atuações que eu vi, a seleção brasileira jogar 2-0, 2 gols de Romário contra o Uruguai. Foi uma atuação brilhante de todo mundo. E a final do São Paulo com o Bragantino. Eu fiz um jogaço. Aquele jogo eu estava muito bem também. Foram 2 jogos marcantes. Fala só um pouquinho, Ricardo, bem sintetizando mesmo, sua experiência como coordenador de futebol. Tá. Acho que foi uma experiência de vida, foi muito bom. Né? Antes do São Paulo, eu tinha recebido uma proposta para ser coordenador do Flamengo, mas eu estava trabalhando. Mas aí, quando eu fui para o São Paulo, eu vi o seguinte, foi bom, o primeiro ano foi muito bom, mas eu precisava ter mais informações do que eu queria. E eu fiz um curso de gestão. E te digo, que me preparou muito na CBF. Hoje eu fiz um curso de gestão. Se você perguntar, vai voltar ao futebol? Não sei, mas eu penso em voltar ao futebol. Voltar e voltar forte. Hoje eu estou muito mais preparado. Pô, torcemos muito para que isso aconteça, irmão. De verdade. E tua experiência como comentarista? Excelente, eu adoro. Mas agora eu vou ser sério, eu prefiro mais fazer programas de televisão do que fazer jogos. É uma coisa minha. Não é que eu não gosto de fazer jogos, mas uma decisão minha, eu gosto mais de fazer programas de televisão, eu gosto de debater mais e conversar mais sobre o futebol. Mas me ensinou muito, conheci muita gente boa, tanto na Sport TV como na Fox. Foram pessoas que me ajudaram muito. Eu sou muito agradecido por isso. Como é que está a sua vida profissional hoje, Ricardo?
Tranquilo, eu tenho um canal no YouTube, Ricardo Rocha 3, né? Eu tenho meu canal de entrevistas também, muito legal, assim, a gente conversa muito com a rapaziada, né? Tô na Fox, né? E tô levando a minha vida tranquila nessa pandemia aí em casa, né? Tudo em casa, mas assim, feliz por você estar trabalhando e ao mesmo tempo triste com essa pandemia que, se Deus quiser, Deus vai mandar aí uma vacina aí pra gente para acabar tudo isso. Então, para finalizar, meu irmão, depois eu vou finalizar com algumas palavras aqui para você, mas manda uma mensagem aí para mais de 45 milhões de rubro-negros. Agora esquece o globalizado Ricardo Rocha, centraliza em 45 milhões. Claro. Não, mira neles e vai. Não, Alan, é aquilo que eu falo. Eu acho que a maior torcida do Brasil todo mundo sabe disso. O Flamengo chegou no patamar que pouca gente chega, de que é gestão, que é o fundamental, incluindo isso, um time espetacular. E um trabalho forte e já vindo com título. Um treinador que conhece muito bem, então um casamento perfeito. Aquilo que eu te falei, me doía muito quando o Flamengo tinha aquelas confusões na Gávea e batia em jogador, e o cara, não, agora a gente vai ganhar. Não, agora a gente não vai ganhar, não. O Flamengo vai ganhar agora, com respeito, com carinho, com a cobrança. Isso sim é futebol. Isso sim é respeito. Então, o torcedor do Flamengo é isso, ele sabe respeitar, ele tem seu limite em qualquer lugar. Corinthians, São Paulo, tu tem os torcedores que gostam de brigar, isso faz parte, mas se puder acabar isso e ter a consciência que o Flamengo é muito grande, ele pode conseguir muitas coisas boas, mas tem momentos da vida que não vai ganhar, você vai perder. E aí tem que ter um pouco de paciência com todos, porque o trabalho é brilhante e parabéns à torcida do Flamengo por tudo que tem feito nesses anos, apoiando, e é como eu falo, com títulos, aí sim, o torcedor, ele vem forte, ele vem grande. Então, parabéns aí esses últimos anos, principalmente o ano passado, pelos títulos conquistados e já iniciando esse ano, o que disputou o Flamengo ganhou. Então o Flamengo vem muito forte. E com o carinho do torcedor, aí, amigo, o patamar é grande. Beleza, grande Ricardo. Galera, enganei vocês, falei que ia ser uma live, não é uma live, é uma aula. Essa fera aí, um dos mais vitoriosos da história do futebol, um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial. Então, meu irmão, o que eu falo, professor Marcelo Buarque, que não me deixa mentir, grande fera do Flamengo também na área. Ó, tive o privilégio de trabalhar em 98 no Flamengo com ele, ele era auxiliar do Evaristo. Grande Marcelão. Meu irmão, sem palavras aí para te agradecer, só desejo muito que Deus te abençoe, prospere sua vida e principalmente te dê muita saúde para a gente poder desfrutar desse teu brilho, desse teu carisma e de todas essas histórias, né? Que aqui foi legal. Só 10%, galera. Ainda vai ter live Ricardo Rocha parte 2, daqui a alguns meses. Vai ter. Segura aí. Beleza, Ricardão? Obrigado, mano, obrigado pelo carinho. Beijo no teu coração, tá, cara? Beijão a todos, tá? Fica Valeu. com Deus.